Salve aí, rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí sobre um pouco do meu último pós-jogo, né? Então uma certa polêmica aí, tá? Eu me exaltei um pouco, eu confesso, inclusive se você assistiu o vídeo até o final, o que muita gente não fez, né, deu pra ver, eu me desculpei porque eu me exaltei um pouco, e realmente, às vezes eu me exalto mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, meu computador tá uma bosta, velho, tá uma merda, né? Desculpem. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, então vamos tentar aqui pegar as informações rapidinho. Primeiro deixa eu falar do vídeo que eu critiquei muito o Casagrande. Algumas pessoas vieram defender ele falando que ele foi um grande atacante. Bom, segundo o Wikipedia, certo? Não é uma fonte muito confiável, mas é o que se acha de informação. Beleza? O Casagrande foi um atacante bem meia boca. Essa é a verdade. Ó, o clube que ele mais se destacou, obviamente, foi o Corinthians, onde ele fez 222 jogos e fez 93 gols. Aí, pelo São Paulo e pela Caldense, ele fez 23 jogos e 11 gols. Pelo Porto, ele teve a sorte de jogar no Porto, campeão da Liga dos Campeões de 86 e 87. Olha que coisa. Ele fez 9 jogos e 2 gols só. No Ascoli, onde ele jogou mais tempo na Europa, né? Ele fez 104 jogos e 39 gols. No Torino, 69 jogos e 19 gols. No Flamengo, eu tinha achado que ele tinha ido muito bem no Flamengo. Você vê que eu não conheço as coisas, né? 35 jogos e 7 gols só. Aí ele volta pro Corinthians, quase para encerrar a carreira, com 34 jogos e 10 gols. E jogou no Paulista de Jundiaí, no São Francisco da Bahia, mas acho que não tem nem informação aqui de jogos e gols. E no Brasil ele fez 19 jogos e só 9 gols. Certo? Uma média até relativamente boa para um atacante para a seleção brasileira. Quase ali 0,50 por jogo. E cara, eu não tô errado. Certo? O atacante, cara, você vê os times que ele jogou na Europa. Ascoli, o Porto, que era ninguém na época, né? E foi campeão da Liga dos Campeões. Era um formato diferente na época, era a Copa dos Campeões. Não tinha primeiro o mata-mata, primeiro ali o fase de grupos, era só mata-mata. Eram pouquíssimos jogos, tal. Você pode até usar, mas era liga, tá? Era liga, mas era diferente. O Nottingham Forest tem duas dessas. O Slavia Praga é campeão da Liga dos Campeões nesse formato. Então, né, não estou desmerecendo, mas também eu estou ao mesmo tempo. Ele jogou no Porto, no Ascoli e no Torino. Cara, o Torino ainda você vai lá, que é um time grande da Itália, né? Hoje já não tem mais tanto assim, mas foi um time muito campeão lá no começo do século XX. Mas o Ascoli nunca foi ninguém. E foi o time que ele jogou mais tempo. Beleza? Beleza, acho que o assunto Casagrande está encerrado. Ele não tem prioridade para falar do jeito que ele fala dos atacantes de nenhum time. É que eu vou falar do Palmeiras, que eu faço o jogo do Palmeiras. Mas se você é torcedor de outro time e fica incomodado com os comentários do Casagrande em relação ao seu centroavante, deixa aqui nos comentários. Eu não gosto porque ele fala com uma empáfia, que ele, pra mim, parece que ele tá tipo, nossa, ele foi um grandíssimo jogador. Ele não foi. Ele foi um jogador meia boca, jogador nota 5, 5,5, 6. Nos bons momentos ele foi 6,5, 7, com muito... ali, ajudando muito ainda. Ó, na volta pro Corinthians, ele fez 34 jogos e 10 gols. Eu lembro de um clássico, Corinthians e Santos, em 94, foi 4-3 pro Santos, no Morumbi. O Guga do Santos, quem não conhece o Guga jogava muito, fazia muito gol. Naquela época a gente tinha muito centroavante goleador, né? A gente tinha o Ezio, tinha o Super Ezio, né? Nossa, adorava o Super Ezio. Tinha o Ezio, tinha o Guga, tinha o Viola, tinha Romário, todos jogando aqui no Brasil em grande fase. Tinha até o Valdir Bigode, fazia muito gol. Evair em 94 fez 54 gols, velho. Absurdo. E naquele jogo o Casagrande marcou 2 gols com o hat-trick do Guga. Que coisa, né? Só aí, fala aí do Casagrande, matar o assunto, já fiquei 4 minutos falando de Casagrande. Mas agora vamos falar essencialmente dos torcedores do Vasco. Você, torcedor do Vasco, não fique bravo comigo, certo? Eu fiz alguns vídeos atrás falando dos clubes brasileiros, acho que foi o meu penúltimo vídeo, inclusive, antes desse vídeo, meu último vídeo, antes do vídeo do pós-jogo. Cara, eu enalteci alguns times brasileiros. Eu falei do Cruzeiro, eu falei do Inter, eu falei do próprio Flamengo, que o Flamengo tem condições de virar. Eu sou clubista? Claro que eu sou clubista, porra! Claro, eu sou palmeirense. E o meu canal é pra falar do Palmeiras. Só quando você me chama de clubista, eu acho que quando você fala, o nego é clubista. Porque eu enxergo o clubista uma pessoa doente. Certo? Eu enxergo assim. O clubista, pra mim, é aquele cara que não vê nada de bom em outro clube.
É aquele cara que não vê, por exemplo, que o Santos está jogando um belo futebol. O cara vai falar, mas o Santos também não ganha de ninguém. No jogo mais apertado contra o Palmeiras, perdeu. Esse é clubista. Não ganhou do Inter. Esse é clubista. Não reconheceu os méritos do outro. Eu reconheci o mérito do Vasco. Eu falei, o Vasco veio para se defender e deu certo. O Vasco veio para não perder, para empatar e deu certo. Olha que coisa. Eu não estou desmerecendo a história do Vasco. A história do Vasco é maravilhosa. O primeiro clube no Brasil que aceitou negros. Clube que, ganhou do Palmeiras aquele jogo lá da Copa do Brasil. Eu tenho ressalvas em relação à arbitragem aquele jogo, mas tudo bem, né? O Vasco era um puta no time. Um puta no time. Tinha Romário, Juninho Paulista, Euler, Viola, Donizete Pantera. Cara, era um timaço. O Juninho Pernambucano, se eu não me engano, tava naquele time. O Vasco que logo depois foi campeão da Copa do João Avelange também. Então era um puta no time. E eu reconheço que o Vasco é um time gigante do Brasil, cara. Pra mim são 5 times gigantes no Brasil e o Vasco é um deles. Pra mim os gigantes são Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco. O resto são todos times grandes pra baixo. Gigantes são esses. São times de massa, time com mais de 10, 15 milhões de torcedores. O resto são times grandes, eu não desconheço isso, mas os times gigantes pra mim são esses 5. E eu não tô aqui puxando o saco porque vocês vieram me arrebentar nos comentários. Teve um cara que me chamou de antiético. Gente, ética você tem que cobrar da imprensa. Onde que eu fui antiético? A maioria das pessoas, do pênalti do Edu Dracena, vocês falaram, mano. Aí sim vocês estão sendo clubistas. E cegos. Porque se aquilo do Edu Dracena foi pênalti, pelo amor de Deus, eu sou mulher, cara. O Edu tá com o cotovelo aqui. A bola bate no cotovelo, que eu tô sem espaço. A bola bate no cotovelo aqui, na barriga dele. E vocês falam que é o mesmo lance do Castan? Gente! Que isso? Isso sim é clubismo. Entendeu? Isso sim é cegueira. Em nenhum momento eu falei isso, em nenhum momento eu fiz isso. Aqui no canal, inclusive, você nunca vai me ver falar uma coisa que eu não acho. Eu já falei, inclusive, contra o Inter. Pega o meu pós-jogo do Inter, se você tiver um pouquinho de boa vontade. Logo no começo eu falo de arbitragem. Você vascaíno, você que não concordou com a minha opinião aí no último pós-jogo, veja o pós-jogo contra o Inter. Eu falo com todas as letras que o Palmeiras foi ajudado pela arbitragem. Palmeiras e Inter, o ano passado, inclusive, Palmeiras ganhou de 1-0 no Pacaembu. Eu falei, o Palmeiras foi ajudado pela arbitragem. Eu não tenho medo de falar que meu time é ajudado pela arbitragem. Não tenho. Só que eu não vou falar uma coisa que eu não vi. Pra agradar meia dúzia. Não vou. Desculpa. Eu falo o que eu penso. E o que eu penso às vezes sai assim que, mano, eu nem vejo. Tá ligado? Quando eu vejo, já falei. E outra. Opinião. Eu não tô dando informação aqui. Eu tô dando a minha opinião. Opinião é uma coisa pessoal. A sua opinião pode ser diferente da minha. Agora vir me chamar de antiético, de safado, de trouxa. Como tiveram algumas pessoas aí, gente, pelo amor de Deus, muito menos. Muito, muito menos. O Botafogo ontem tem muito mais motivo para reclamar do que o Vasco do sábado. Olha o que fizeram com o Botafogo ontem. 2 expulsões claríssimas para jogadores do Flamengo e 2 jogadores decidiram o jogo. Né? Coelhar, o Coelhar joga muito bem, e o Rafinha. É o mesmo lance. Eu vi o torcedor do Flamengo, né? Nossa, aí isso me dá raiva, cara. O torcedor do Flamengo falando, não foi nada no lance do Coelhar. Porra, é o mesmo lance do jogador do Emelec no Diego, cara. Ele poderia ter quebrado o tornozelo do jogador como o cara quebrou o tornozelo do Diego. Marquinhos, acho que era o nome do jogador do Flamengo. Agora eu não lembro. Marcinho. Cara, do Botafogo, aliás. Gente, pelo amor de Deus, né? Menos. Bom, era isso. Era um vídeo mais rápido, mas eu não consigo falar pouco, desculpa. Se você é torcedor do Vasco, ficou bravo comigo, não fique. Eu gosto muito do Vasco, admiro muito o Vasco, tem uma história gigantesca, tá numa fase horrorosa faz muito tempo. O Vasco precisa de renovação, precisa de união, precisa se reestruturar. Mas o Vasco é um time gigante no futebol brasileiro, é inegável. Pra mim, um dos 5 gigantes. Entendeu? É um dos 5 times ali que, mano, fizeram e fazem o futebol brasileiro ser o que é hoje. Certo? Com Botafogo e Santos também ali entrando mais ou menos. Mas gigantes mesmo pra mim são esses 5. Ah, mas em títulos? Não, em títulos ali você ainda tem outros que rivalizam bem. Mas em matéria de engajamento de torcida, essas coisas de popularidade, de tudo, são esses 5. Beleza? Era isso, rapaziada. Forte abraço a todos. Não fiquem bravos comigo, é só a minha opinião. Avante palestra.